dar as boas-vindas à nossa primeira convidada, Teresa. Essa é a técnica superior do Museu dos Biscainhos. Olá, Teresa. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, porque estamos a gravar de manhã, boa tarde, porque vamos para o ar à tarde, mas também há outros locais do mundo onde o programa passa de manhã, por isso fica bom dia ou boa tarde, consoante o local onde se encontrem, como se costumava dizer. Teresa, vamos saber onde fica este museu, que é norte. O Museu dos Biscainhos localiza-se na cidade de Braga. É um excepcional complexo patrimonial integrado por um imóvel do século XVIII e um notável jardim histórico. Como componente científica, o museu ilustra o contexto vivencial da sociedade nobre deste mesmo período, ou seja, o século XVIII. Já organizaram um congresso do brinquedo português. Quando foi? Correto. Foi quando? Sim, foi em 2017. Esse congresso aconteceu, objetivando quatro níveis. Em primeiro lugar, porque o museu integra a coleção de brinquedo português mais significativa afeta ao Estado, e consideramos a necessidade de promover um primeiro encontro de natureza científica e patrimonial incidente sobre o brinquedo brincar em Portugal. Pretendíamos também promover uma abordagem interdisciplinar, abrangendo várias áreas do conhecimento, designadamente as ciências sociais, as ciências da educação, assim como incentivar uma organização interinstitucional a partir de parcerias unificadas por uma identidade cultural. E o último objetivo, de facto, foi incentivar uma maior acessibilidade a este património, este extraordinário património material e imaterial, que é o brinquedo português, que infelizmente não é muito conhecido, muito divulgado em Portugal. Teresa, o conjunto de razões que nos levaram à organização deste congresso. Teresa, vimos agora alguns desses brinquedos antigos que levaram novamente para as minhas memórias, por exemplo, aquela casca de nós a simular um barco, ou aquilo que nós fazíamos da cortiça ou das cascas de árvore. Que diferença? Há muitas diferenças desses brinquedos de há 30, 40 anos para os brinquedos atualmente. Estamos a preservar esta memória desses mesmos brinquedos ou eles vão se perdendo e vão ficando apenas e só nos museus? Eu penso que, infelizmente, é exatamente isso que está a acontecer, ou seja, este brincar, seja o brinquedo que era confeccionado pela própria criança, a partir de elementos da natureza, seja aquele brinquedo que vai surgir, digamos, concretamente em Portugal, num contexto escolar, de brinquinheiros a confeccionarem brinquedos para as crianças, talvez de inserção económica mais abastada, e de facto temos essa historicidade do brinquedo neste passado, mas por outro lado temos de facto uma realidade presente em que as crianças estão muito mais direcionadas para um brincar baseado numa tecnologia e que os distancia de uma forma, enfim, excepcional destes brinquedos que foram de facto produzidos em Portugal de uma forma mais incidente a partir dos finais do século XIX e ao longo do século XX, mas que hoje foram completamente, digamos assim, substituídos por este novo brincar que está muito mais associado à eletrónica e à informática. Portanto, poderíamos dizer que este património do brincar do passado está neste momento quase que restrito realmente ao contexto dos museus portugueses. Teresa, quem quiser visitar o vosso museu poderá fazê-lo quando? Agora? Em fase de confinamento? Claro que não, mas posteriormente. Ou pelo menos nas redes sociais ou na internet. Poderá fazer uma visita? Eu queria, portanto, dizer que o Museu dos Biscainhos, como eu referi há pouco, é um museu de artes decorativas que ilustra o contexto vivencial da sociedade portuguesa do século XVIII. Este museu pode ser visitado. Agora, face às novas medidas de contenção, não sei exatamente qual vai ser o horário que vai ser aplicado, qual vai ser a situação, digamos assim, que vai decorrer das novas diretivas, mas habitualmente o museu pode ser visitado dentro do horário normal dos museus, de terça a domingo,
pode ser também avaliado através da internet, através do site do museu, mas de facto estamos numa situação excepcional, teremos que ir tomar conhecimento de quais vão ser as medidas que vão ser aplicadas para essa possibilidade de franquear o museu. No entanto, a coleção de brinquedo do museu não está patenteada ao público no espaço do museu. Ela está integrada na Casa do Brinquedo e da Brincadeira através de uma exposição de longa duração, uma exposição exatamente intitulada Brinquedo Português, e que aí sim, na Casa do Brinquedo e da Brincadeira, sobre a gestão da ADOL, a Associação Dr. Domingos de Oliveira Lopes, pode ser visitado, está patenteado, estão patenteadas cerca de 500 peças da nossa coleção, que estão, digamos assim, organizadas de acordo com a museografia que ocorre na Casa do Brinquedo e da Brincadeira, localizada em Vila Verde, na periferia de Braga, e que pode ser, portanto, acedida também, os horários podem ser acedidos através de divulgação que ocorre na internet. Portanto, isto é uma parceria do museu com a Casa do Brinquedo e da Brincadeira, sob a gestão da ADOL, a associação que eu acabei de referir, Dr. Domingos de Oliveira Lopes. Aí podemos, portanto, apreciar os tais cerca de 500 brinquedos, inseridos em 3 núcleos: o brinquedo feito pela própria criança, o brinquedo confeccionado pelo brinquinheiro e o brinquedo com caráter eminentemente industrial e que se estende mais ou menos até aos finais da década de 50. A nossa coleção, portanto, situa-se entre 1920, sensivelmente, e 1958. Ela tem como proveniência o desativado Museu de Etnografia de Porto. É uma coleção excepcional, como eu referi, é a coleção mais representativa de brinquedo português afeto ao Estado, daí a sua importância. E daí realmente a organização em 2017, há pouco penso que disse 18, mas é 2017, a realização do primeiro Congresso de Brinquedo Português, onde alcançamos resultados excepcionais, com a presença de inúmeros participantes, com cerca de 40 comunicações e com uma transversalidade cultural da maior importância, em que foram abordadas áreas como a arqueologia, a história, a museologia, a pedagogia, a psicologia, a literatura infantil e juvenil, a educação pela arte, entre muitas outras. Foi, de facto, um congresso que, em termos de resultados, ultrapassou absolutamente as expectativas. Estamos muito contentes com aquilo que foi possível afetar, e aconteceu como uma verdadeira necessidade, porque em Portugal, até então, nunca se tinha realizado um congresso exatamente incidente sobre este tema. Teresa, muito obrigado pela disponibilidade e simpatia, felicidades e até uma próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Agora visitamos